Você já olhou para o céu noturno? Para aquela imensidão escura, salpicada de estrelas, e se perguntou o que, além dos astros, está lá em cima? O que se esconde na quietude aparente da atmosfera? Pense bem, estamos em 2025, um mundo de informações na palma da mão. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo, não muito distante, em que o céu não era apenas um mapa de constelações. Era um laboratório, um campo de testes, e nós, aqui embaixo, éramos meros espectadores de um show perigoso, sem sequer saber que os ingressos haviam sido comprados para nós, sem nosso consentimento. A cortina estava prestes a subir para o ato mais arriscado da humanidade. Prepare-se. A sessão vai começar. Para entender essa loucura, precisamos voltar no tempo. Para um mundo dividido. Um planeta partido em dois. De um lado, o capitalismo americano. Do outro, o comunismo soviético. A Guerra Fria. Uma guerra sem calor, sem confronto direto. Era uma guerra de nervos, de espionagem, de tecnologia. Uma corrida insana para ver quem tinha a arma maior, a bomba mais potente, a vantagem definitiva. O medo de um apocalipse nuclear era o pão de cada dia. Nesse tabuleiro global, cada peça movida poderia significar o fim do jogo. A ciência foi transformada em arma. Os maiores cérebros não buscavam só a cura de doenças ou a exploração do espaço. Estavam sendo recrutados para criar o impensável. Desenvolver maneiras mais eficientes de aniquilar o inimigo. Não era só construir mais mísseis. Era dominar novas fronteiras. O fundo do mar, o espaço sideral, a própria atmosfera. Lá, no meio do nada gelado do Alasca, ergue-se uma floresta, mas não de árvores. Uma floresta de antenas, centenas delas apontando para o céu. Este é o HAARP, o High Frequency Active Auroral Research Program. O nome oficial é complicado, técnico, quase entediante, mas o que ele prometia, ou o que se dizia que ele poderia fazer, era tudo menos entediante. Para o Pentágono, era apenas uma ferramenta de pesquisa, um jeito de estudar a ionosfera, aquela camada superior da nossa atmosfera, para melhorar as comunicações militares. Uma explicação simples. Talvez simples demais. O que é a ionosfera? Pense nela como uma grande capa elétrica que envolve a Terra. Ela reflete ondas de rádio, permitindo comunicações a longa distância. O que o HAARP faz, em teoria, é cutucar essa camada. Ele dispara um feixe de energia de alta frequência para o céu, aquecendo uma pequena porção da ionosfera. É como jogar uma pedra num lago para ver as ondas que ela forma. O objetivo, segundo os militares, era entender como esse lago se comporta para aprimorar tecnologias de radar e comunicação. Mas e se essa pedra fosse, na verdade, um martelo? Teorias da conspiração começaram a pipocar por toda parte. A verdade, como sempre, provavelmente está em algum lugar no meio. Imagine a cena. Meio do Oceano Pacífico, 1962. O auge da Guerra Fria. A noite está escura. O mar está calmo. De repente, um clarão. Um novo sol nasce no meio da noite. Isso foi a Operação Fishbowl. Um nome quase infantil para um dos experimentos mais audaciosos e aterrorizantes já concebidos. O plano era simples e, ao mesmo tempo, insano. Os Estados Unidos queriam saber o que aconteceria se uma bomba nuclear fosse detonada no espaço, bem acima da atmosfera. Eles lançaram uma série de foguetes, cada um carregando uma ogiva nuclear. O mais famoso deles foi o teste Starfish Prime, uma bomba de 1,4 megatons, detonada a 400 quilômetros de altitude. O objetivo era ver se a explosão criaria um pulso eletromagnético, o famoso PEM, capaz de fritar os eletrônicos do inimigo. O resultado foi muito além do esperado. No Havaí, a centenas de quilômetros de distância, postes de iluminação pública explodiram. Centenas de circuitos telefônicos foram queimados. Alarmes dispararam. A explosão criou um cinturão de radiação artificial ao redor da Terra, destruindo satélites.
Eles fritaram seus próprios satélites. O mais assustador é que ninguém sabia exatamente quais seriam as consequências a longo prazo. Eles estavam literalmente atirando no escuro. Nem todos os experimentos secretos miravam o céu. Entre no mundo da Operação Plowshare. O nome, inspirado em uma passagem bíblica, sugere paz. A ideia era usar o poder pacífico das explosões nucleares para projetos de engenharia civil, escavar portos, criar canais, mover montanhas. O principal teste foi o Projeto Sedan em 1962, no deserto de Nevada. A ideia: criar uma cratera rápida e barata com uma bomba nuclear. Eles enterraram uma bomba de 104 quilotons, a quase 200 metros de profundidade. Em segundos, uma cúpula de terra de quase 100 metros subiu aos céus. Deslocou 12 milhões de toneladas de solo. Resultado: a maior cratera artificial do Zequara, quase 400 metros de diâmetro, 100 metros de profundidade. O problema era a radiação. A explosão lançou 2 nuvens radioativas. Os ventos levaram a contaminação para longe: Utah, Nebraska, Illinois. O iodo 131 espalhou-se por condados inteiros. Um arado que semeou veneno. Projetos ainda mais ousados foram considerados, mas foram freados pelo custo e pela preocupação pública. O Projeto Sedan ensinou: o átomo não pode ser domesticado para tarefas mundanas. Agora respire fundo. Pense em todos esses experimentos: o HAARP cutucando a ionosfera, a Operação Fishbowl contaminando o espaço com radiação, o Projeto Sedan envenenando o solo. Cada um deles foi um passo no escuro, uma aposta de alto risco com o equilíbrio do planeta. E o que é mais assustador é o quão perto chegamos de desastres irreversíveis. Os cientistas da Operação Fishbowl não tinham certeza se uma detonação no espaço poderia incendiar a atmosfera. Havia um medo teórico de uma reação em cadeia que consumisse o oxigênio do planeta. Se a bomba fosse mais potente ou houvesse uma série de testes, poderíamos ter tornado a órbita baixa da Terra intransitável por décadas. Isso significaria o fim dos satélites, sem GPS, sem previsão do tempo, sem comunicações globais. Estaríamos de volta à era do rádio e do telégrafo, presos sob uma cúpula de radiação que nós mesmos criamos. E se as teorias mais extremas sobre o HAARP tivessem um pingo de verdade? Imagine uma nação controlando uma arma capaz de gerar terremotos, alterar padrões climáticos, desviar furacões. Seria a guerra perfeita, travada sem um único tiro, onde os desastres seriam atribuídos à fúria da natureza. A simples possibilidade de tal tecnologia existir muda as regras do jogo geopolítico. O segredo em torno do HAARP alimentou essa desconfiança, criando um mundo onde qualquer catástrofe natural poderia ser vista como um ato de guerra oculto. O legado desses projetos é um lembrete da nossa fragilidade. Eles nos mostraram que a maior ameaça não vem de asteroides ou de invasões alienígenas. Vem de nós mesmos. Então, o que aprendemos com tudo isso? Qual é a moral dessa história de céus em chamas e desertos envenenados? A primeira lição, e talvez a mais óbvia, é sobre o perigo do segredo. A justificativa da segurança nacional foi usada como um manto para esconder ações de uma imprudência colossal. Quando a ciência opera nas sombras, sem o escrutínio do público, o potencial para o desastre cresce exponencialmente. A segunda lição é sobre a nossa relação com a tecnologia. Somos como crianças que descobriram a caixa de fósforos do universo. Essas são ferramentas de deuses, mas nós ainda somos apenas humanos, com nossas falhas, nossos medos e nossa arrogância. Sem ética, sem responsabilidade e sem uma profunda humildade diante das forças que estamos lidando, nossa maior genialidade pode se tornar nossa ruína. Precisamos exigir transparência. Precisamos questionar. Precisamos garantir que o debate seja público e democrático, para que nunca mais o futuro de todos seja decidido por poucos, em segredo, em algum lugar remoto.
para que possamos olhar para o céu, não com medo, mas com a admiração que ele merece. Com os olhos bem abertos. Se gostou, curta, compartilhe e pesquise fontes. A vigilância começa com informação.